Você comprou um amplificador e não sabe regular, não tem processador, tá perdido? Então vem comigo, vamos passar para vocês tudo sobre HPF e LPF e como você deve usar o seu módulo para você não queimar nada, papai. E vamos direto ao ponto. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também sempre dê um gostei. Se esse vídeo ajudou você, comenta aqui embaixo. E se quiser comprar pendrive atualizado, músicas top, sem distorção, link aqui na descrição. Então vamos lá para esse conteúdo aqui, sem enrolação. Eu sei que você quer regular seu módulo logo. Vem aprender, papai, vem. Vai tomar no cu. Bem, gente, aqui é um amplificador de 800 RMS, mas geralmente os amplificadores vêm essa configuração. Não são todos os amplificadores que vêm com essa chavinha aqui crossover, né? Tem uns que vêm com regulagem todas assim nesse botão. É mais fácil quando vem assim. Se você comprou desses processadores aqui, é da Taramps, ele vem nessa regulagem. Se você não sabe regular, vamos ensinar para vocês. Esses é dos amplificadores mais vendidos do Brasil, é o Taramps, né? O baixo custo-benefício dele e por a entrega desse módulo também. Então, para começar, tem esse conector aqui, né? Que até vem com o plug. Aqui é para que se você tem um carro que tem o seu play, né, ali o visor, não fazer gambiarras, né, porque tem que fazer gambiarra para botar essas entradas RCA. Com essa entrada aqui, não precisa você fazer gambiarras, que acaba a garantia do play do carro, né? Todos os módulos agora estão vindo com essa entrada nova aqui. Mas vamos falar aqui de outras coisas top aqui. A regulagem de HPF e LPF. E no caso aqui, gente, esse crossover, essa chavinha crossover serve para você fazer os cortes certos, né? Para você não queimar as suas vias. Se você usa corneta, tweeter, um grave, aqui está o, como se diz, o computador do amplificador. E quando você pega essa chave e bota aqui no HPF, isso aqui vai cortar todas as frequências baixas, tá entendendo? Só vai passar as altas. Isso aqui serve para não queimar suas cornetas, né? Se você, por exemplo, se você botar frequências muito baixas nos suas tweeter, na sua corneta, então corre um risco enorme de queimar suas cornetas. Então tem essa chavinha aqui que se você mudar aqui para HPF, ela vai só passar altas, né? Frequências mais altas. Dizem que as frequências mais altas aí de 90 Hz para cima, né? 90 Hz para cima. Isso significa que passa altas, né? Passa as frequências mais altas e as mais baixas são filtradas, não vai passar. No caso, se você cortar aqui, são esses dois canais que vai passar as altas, viu, gente? Deixando bem claro, aqui já é outra parte, tá entendendo? Vamos chegar lá. E você botar nessa HPF, vai passar só as altas nessas duas vias aqui. Aí você pergunta, no caso não precisa usar capacitores, né? Porque a corneta não vai deixar até 90 Hz. Precisa, gente. Eu vou deixar até na tela o capacitor que você precisa usar para não queimar. Não é porque você bota no HPF que vai deixar de queimar suas cornetas, né? Porque ela não desce até 90 Hz. Essa frequência de 90 Hz para cima, mais ou menos 90 a 250, ali é a frequência do médio. Então também ainda é arriscado. Então você precisa usar capacitores. Aqui é bom para uma via do médio, né? Se você tiver médio, vai dar certinho ali a voz, né? 90 Hz para cima. Você que tem alto-falante 69, tem alto-falantes aí que não desce a frequência, né? Se eu não me engano, eu peguei um Hurricane, ele não descia de 90 para baixo. Então, você usando essa chavinha aqui vai dar certo, vai pegar as altas ali e pegar um pouco do médio. Tem alto-falantes aí de 6 polegadas que dá certinho com esse corte aqui. Não precisa nem usar capacitores neles, né? No caso, o médio não precisa você botar capacitores. Já a corneta precisa. Se eu não me engano, o capacitores é o 22 microfarads por 250 volts e o super tweeter 2,2 microfarads por 250 volts. Vou deixar aí na tela para vocês dar uma olhada. Aí vai ficar tranquilo para não queimar seu som. Aí você me diz, mas se eu aumentar muito ainda tem questão de dar queima? Pode sim, né? Depende do ganho, né? Como eu sempre falo para vocês, se tiver distorcendo o som, daquela zoada horrível, então tá mandando distorção. Então sempre dê uma olhada e eu ainda vou passar as dicas para vocês sobre o ganho aqui, sobre essa questão de muita potência na sua corneta. Aí você me pergunta, esse full aqui, eu até vou acionar ele aqui, ó, pronto. Deixei no meu aqui em full. Nesse full aqui não vai ter cortes detalhados, né? Vai passar tudo. Baixas e altas, tá entendendo, gente? Vai passar tudo nessas duas vias aqui. Full, que abrange tudo, né? Essa função é muito usada para quem tem processadores, né? Já deixa full, não precisa nem fazer regulagens nenhuma, só deixar aqui no full e regular o level. E só resumindo, quando você deixa em full, está reproduzindo grave, médios, cornetas, agudos, tudo. Por isso que quem usa módulos grandes aí, né, usa processadores que deixa aqui nessa função. E quando você bota no LPF, que eu vou selecionar ela aqui, quando você liga essa chave aqui no LPF, vai para essas duas vias aqui e está alimentando o subwoofer, né? Tanto que quando você bota numa corneta, ela quase fica muda, né? Por conta que as baixas frequências são ativadas, tá entendendo? Para você que usa subwoofer, é muito importante deixar
no LPF, viu gente? Né? Você que usa bridge, um exemplo, esse módulo aqui é de 800 ms, vai mandar 400 RMS. E outra dica que eu dou para vocês, um exemplo, se você for usar o subwoofer aqui, você tem que botar um cabo Y, viu gente? Aqui nele, para aproveitar os dois canais para dar os, no caso desse módulo aqui, os 400 ms. Se for um mod de 200, vai mandar 200 ms. Se usar só um, vai mandar só a metade, viu? Uma coisa interessante que eu tenho que falar para vocês é essa chave aqui é interessante, é bom para você que usa subwoofer, né? Um Pioneer borrachudo aí ou um Bravox, é sempre bom deixar nessa chave aqui. Se você usa já woofer, né, um TR 620, um exemplo, um woofer, né, um alto-falante seco, cone seco, já indico você deixar full, né, porque as baixas frequências ele vai reproduzir e as altas, quando um exemplo, esse aqui vai até 20.000, né? As frequências mais altas. Mas o alto-falante vai até 1.000 e pouco. Então só vai funcionar ali, né? Para você que não tem processador, deixando bem claro. Você tem um alto-falante woofer, né? Um TR-620, cone seco. Deixa aqui no full que vai ficar bem melhor. Se você tiver um alto-falante cone seco e deixar aqui no LPF, você vai perceber que vai ficar muito mudo, tá entendendo? O alto-falante cone seco ele sobe bem mais. É bom que ele vai reproduzir também os médios, né? É como se fosse você usar o alto-falante como médio também e grave, né? Deixa eu deixar aqui um cabo Y aqui e liga seu woofer. Se usar subwoofer, deixa no LPF. Então não tem problema de você deixar um alto-falante misto, né? Um cone seco aqui no full. Não tem problema nenhum. Mas como eu sempre digo, é sempre bom usar processador, né? Ficar mais seguro o corte. Então o que acontece? Eu vou usar, Raila, uma corneta e uma tweeter. Por exemplo, você vai ligar nessas duas vias aqui. Corneta e tweeter. Só selecionar a chave aqui pro LPF, viu gente? Deixa aqui, como eu disse para vocês, uso capacitores. Atenção gente, os capacitores você só vai usar se você não tiver processador, viu? Se você tiver processador, pode tirar os capacitores. O corte do processador é tão perfeito que não precisa dos capacitores, viu gente? Deixando bem claro. E vai dar tudo certo, tá entendendo? Fica essa aqui CH3 para corneta e CH4 para tweeter, um exemplo disso, né? Ou TI, né, no caso. E esse outro aqui você vai ligar em bridge, né, no caso, usar um cabo Y e deixar aqui no LPF, certo? Uma chave para cá, outra para lá. Se você usar woofer, deixa no full. E já a questão do level é o seguinte, gente. Isso aqui é muito interessante falar para vocês sobre isso aqui. Tem muita gente que diz, rapaz, Ilan, no meu Pioneer, né, no meu toca CD, na minha placa MP3, na hora que eu boto ali no 10, já estoura o som já fica enorme, já fica muito alto. O segredo está aqui nessa chavinha, porque você topou, né? Você topou ali. Tem gente que topa aqui e pensa que tá tudo ok. Eu sempre aconselho deixar ali pelo menos na metade, né? Você deixa aqui na metade, ó. Chavinha dura, né? Foi demais, inesquecível. Que demais! Eu sempre aconselho deixar aqui a chavinha na metade. Aqui, quanto mais você abre isso aqui, mais o seu amplificador vai tocar mais cedo, tá entendendo? Você bota ali no seu painel ali 20, ele já está com o som topado. Então eu sempre aconselho deixar aqui na metade ou até menos. Se o seu som estiver tocando pouco, dê um pouquinho mais de ganho, vai regulando o seu som, viu gente? Tem muita gente que fica me perguntando, pô, tem processador, fiz tudo e o som tá estourando no 30. O segredo está aqui, vai descendo o level aqui, você vai regulando bem seu som, tá entendendo? Não. Aqui, pelo menos aqui no Nordeste, né? No Sul não sei, mas quanto isso aqui menos fechado, até melhor para a questão da queima. Você não deve aplicar energia no seu grave. É potência, e potência serve com uma boa regulagem. Às vezes, se você aumentar o ganho, isso aqui é como se fosse, não é o botão de volume, você tem que entender isso, não é um botão de volume, é a sensibilidade que você vai mandar, é a energia que você vai mandar para o seu grave. Muita gente queima o grave por conta disso. Meu grave esquentava demais, eu deixava topado aqui, regulava lá no processador, o ganho lá era zerado quase, mas a partir do momento quando eu fiz alinhamento, que o técnico deixou aqui na metade e eu regulava todo o processador, acabou a questão de esquentar demais o alto-falante, esquentava que fedia a queimada. Por isso que é sempre bom deixar na metade ou 40%, né? 40% é mais ou menos aqui, ó, 40%. Aí você aumenta lá o ganho lá no seu processador para ver como é que está. Você tem que ter uma sensibilidade mais ou menos de ver se o grave tá pipocando mesmo, botando para quebrar ou está muito baixo, né? Para você regular direitinho aqui. Aí você me pergunta, é obrigatório os dois ficarem iguais aqui? Não, gente. É um exemplo, se eu for usar uma corneta aqui, essa porta aqui manda 200 RMS, né? Para a minha corneta, um exemplo. Não é preciso deixar igual esse aqui. Deixa lá zerado. O interessante, se você deixar zerado ainda sai som, um pouco de som, né? Tem modos, eu não sei isso aqui. Mas tem modo se você deixar zerado aqui, ainda ele sai som. Então você bota aqui, tipo assim, 10% aqui, ó. Aí quando você ligar seu som, vai vendo mais ou menos como é que tá o som, entendeu, gente? Não é preciso ficar igual aqui, não. O grave geralmente é que pede mais energia, né? Eu geralmente deixo 10%, 20% aqui do ganho
Pelo menos para corrente, para TI, né? Deixa aqui um pouco, né? Aí vou regulando depois, sentindo o som, para mim depois dar ganho. Às vezes eu já peguei som mesmo que eu topei ali o ganho ali e não saía som. Não sei se o modo tava com problema, mas acontece muito isso. Tem modos aí, dizem que o som digital, se você aumentar um pouquinho, ele já manda muita energia, né? Nesse módulo aqui da Taramps eu já vejo controlado essa questão aí. Mas tem modos que dizem que você aumentar um pouquinho, deixa na metade, parece que ele já tá topado o módulo. Então você tem que entender que geralmente deixa ali quase tudo zerado, aí depois é que você vai ver como é que tá o som. E se você aumentar o som demais, pode queimar imediatamente sua corneta, né, sua Twitter. Isso aqui é um módulo da Taramps, né? Tem outros módulos bem diferentes. Eu acho bem interessante esse módulo aqui, bem fácil de mexer, né? Porque eu aprendi. Mas tem outros módulos aí diferentes a configuração. Pelo menos os bandas. Um dos módulos aí que eu achei estranho mexer foi o banda, né? Que é muito diferente a configuração dele. Mas o som digital, esse aqui da Taramps, o Stetson, eu acho tudo parecido, né? Tem módulos também que tem o Bass Boost, aquelas questões de mais regulagens, né? Depois eu vou fazer outro vídeo com esse módulo mostrando para vocês, mas é mais ou menos parecido à regulagem, né? Para quem tem processador, é top demais. E já aproveitando aqui o vídeo, tem bridge aqui, né? De você usar, por exemplo, esse módulo aqui vai mandar 200 ms a 2 ohms. Você pode usar em bridge também, que são as duas saídas aqui, que vai mandar 400 rs. É muito fácil de ligar, tem positivo, negativo, do jeito que você liga aqui, ó. E aqui tem o mais, o remote e o negativo, certo? Um modo muito simples de você mexer aí. É o novo modo aí da Taramps TS800. Certo, gente? Espero ter ajudado aí nesse vídeo aí. Deus abençoe a todos. Foi um vídeo bem simples, mostrando para vocês mais ou menos. Se você comprou um som agora e não tem de som, espero ter ajudado nesse vídeo aqui básico. Se você comprou um módulo com Bass Boost, não aumente ele, deixe zerado, né? Sempre deixe zerado o seu módulo aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado. Até a próxima, hein?